tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Naquele tempo, Herodes, o governante, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus servos: "Ele é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Por isso esses poderes miraculosos atuam nele." Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: "Não te é permitido possuí-la." Embora desejasse matá-lo, Herodes temia o povo, porque este considerava João um profeta. Na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou a Herodes, de modo que ele prometeu sob juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada por sua mãe, ela disse: "Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista." O rei então entristeceu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a entregassem a ela e mandou decapitar João no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato e entregue à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar essas coisas a Jesus. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: "O lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer." Então eles lhe disseram: "Temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes." E ele disse: "Trazei-os aqui." Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular.
Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: "Tende coragem, sou eu, não temais." Pedro lhe respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás." Ele lhe disse: "Vem." Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." E tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Os homens do lugar o reconheceram e divulgaram isso por toda a região, e levaram-lhe todos os enfermos, e rogaram-lhe que apenas lhes permitisse tocar a barra do seu manto, e todos os que a tocaram foram curados. Compartilhe com quem você ama e não se esqueça de se inscrever no meu canal.